Olá, pessoal. Mais uma aula gravada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Nós estamos trabalhando a temática da Era Napoleônica, período posterior à Revolução Francesa. Numa aula gravada passada, nós analisamos a primeira parte da Era Napoleônica, o chamado consulado, momento que vai do golpe 18 Brumário até 1804, com a coroação de Napoleão como imperador dos franceses, ok? Então, essa primeira parte nós vimos na aula passada, tá? Deixa eu aqui expandir a imagem. Bom, então é isso, né? Aqui nessa figura nós já vimos, já comentei na aula passada, é o Napoleão general, no momento do golpe, é o general em suas guerras, e aqui Napoleão já coroado como imperador dos franceses. Mostrei para vocês a natureza, né, do golpe 18 Brumário. Ele é um golpe de natureza militar, com apoio, né, do diretório girondino, para consolidar as conquistas da Revolução e combater as ameaças à Revolução. Tá? Mostrei para vocês que o período do consulado marcou muito o Napoleão estadista, né? O Napoleão bom governante, bom administrador. Mostrei para vocês algumas características do consulado. Consulado esse que começou de forma trina, né? Mas Napoleão era hegemônico entre os três cônsules. Né? Depois, esse consulado se transforma em consulado uno e, posteriormente, em consulado vitalício. Mas sempre Napoleão como centro, né, dessa composição. Lembrar que a França continuava república, mas sua forma de governo era o consulado. Bom, e aí nós temos no campo da política interna uma série de mudanças Napoleão fez durante esses 5 primeiros anos, né, de seu governo consular. Ele promoveu uma série de reformas, por exemplo, no sistema financeiro. Ele unificou moedas, criou uma moeda em todo o território nacional, que foi o franco. Ele fundou o Banco da França, o banco oficial dos franceses, inclusive até os dias de hoje. Ele promoveu o reconhecimento da reforma agrária dos jacobinos. Ao mesmo tempo, ele promoveu medidas econômicas de forte incentivo ao setor da indústria, do comércio, obras públicas variadas, principalmente pontes, estradas, portos, né? Buscando a França se inserir no mercado mundial. Bom, reforma no campo educacional, mostrei também para vocês, o ensino laico, o ensino infantil e o ensino politécnico, né? Os chamados liceus franceses. Mostrei para vocês também, no campo do direito, né, a importância de Napoleão quando ele fez a codificação das normas cíveis, né? Nasce o Código Civil Napoleônico. Mostrei também numa análise um pouco mais crítica, né? O tanto que o Código Civil Napoleônico, de certa forma, cerceava a liberdade, principalmente a liberdade de organização dos trabalhadores, não podiam fazer greve, né? Bom, e no campo da política externa, né? Napoleão ele fez um esforço diplomático, mostrei também na aula passada. Ele reatou, a França vai reatar relações com o papado, com Roma, né? Relações que haviam sido rompidas ainda na primeira fase da Revolução Francesa. Então, Napoleão ele assina concordata, né, com o Papa e reata, restabelece a boa relação com a Roma, né, com a Igreja Católica. Outra coisa também que ele amarra tratados de paz com todos os países vizinhos que, durante a Revolução e também durante momentos do seu consulado, a França sofria ameaças nas fronteiras por países absolutistas vizinhos. Pois então, ele faz um esforço diplomático, amarra tratados de paz com todos, inclusive com a arco-inimiga Inglaterra, o chamado
a chamada Paz de Amiens. Ele também anistiou a nobreza imigrada, né? Muitos nobres que durante a Revolução Francesa foram para o exílio vão poder voltar agora sem ser reconhecidos como traidores do processo revolucionário da própria França. Ele vence a Áustria, um dos poucos países que ainda queriam manter guerra contra a França, ele vence os austríacos, e ele promoveu a venda, né, como eu falei para vocês na aula passada, de todo um trecho territorial extenso no meio-oeste americano, né, naquela região ali da bacia do Missouri, do Mississippi, né? Então, a Louisiana foi vendida ao governo dos Estados Unidos. Bom, resolvi 2 exercícios e agora começa o tema da aula de hoje, o Império Napoleão, né? Aqui você tem a figura de Napoleão se autocoroando, né? É muito lembrado por todos, né, que o Papa praticamente se adiantou para pegar a coroa e colocar na cabeça de Napoleão, né, como era a tradição que vinha lá da Idade Média, né, a chamada cerimônia de sagração de reis. Mas não, Napoleão simplesmente não permitiu que o Papa o coroasse, tá? Ele se autocoroou, dando uma sinalização de que a Revolução havia trazido, né, o Estado de natureza laica, né? Ele ali recusava, né, dar preferência, vamos assim dizer, ao catolicismo. Bom, mas enfim, e aí nós temos o período napoleônico que vai de 1804 até a derrota final, definitiva de Napoleão em 1815, na Batalha de Waterloo. Então, esse período aí, um período relativamente longo, 1804 a 1815, nós vamos ter um outro Napoleão, né? Um outro Napoleão. Se no consulado tivemos um Napoleão estadista, né? Aqui nós vamos ter um Napoleão belicista, né? Um Napoleão apegado às guerras, né? Às invasões, né? Aflora, mais uma vez, o Napoleão general. Bom, a popularidade de Napoleão já vinha desde um primeiro plebiscito que foi realizado, né, uma consulta popular em 1802. Demonstrou já uma popularidade, uma certa aceitação de setores da sociedade francesa ao governo consular de Napoleão. Mas em 1803 por 1804, nós vamos ter ainda plebiscitos, onde a gente sabe que vão ser plebiscitos muito manipulados, onde a popularidade, né, se repetia. Em cima desses plebiscitos, Napoleão, então, organiza, né, toda a política francesa e tudo para a cerimônia de sagração de imperador. Napoleão se torna agora imperador dos franceses, tá ok? Bom, e aí começa uma nova fase, né? Você vai ter a entrega de uma nova Constituição, a Constituição de 1804, que vai colocar em seu texto, né, já a natureza do Império. Bom, e aí o que temos? Né? Em poucos meses, Napoleão começa a invadir territórios de países vizinhos que ele tinha, no período do consulado, feito tratados de paz. Então, é o salto do tigre. Napoleão começa a invadir territórios vizinhos, tá? E aí você tem, em pouco tempo, né, os domínios napoleônicos por toda a Europa, tá ok? Você vai ter possessões na Itália, você vai ter domínios de terras na Grande Alemanha, a região dos Países Baixos, tá? Alguns países, Napoleão ele não vai invadir, mas terá esses países como quase países vassálicos, né? Obedientes a ele. De certa forma, né, nós vamos ter Napoleão, em pouco tempo, dominando quase toda a extensão da Europa Ocidental. Tá? Aqui você vê, em diferentes cores, né, os domínios de Napoleão. Mas aqui fica um detalhe, pessoal. É nesse momento que muitos historiadores começam a analisar a figura, né, controversa de Napoleão. Napoleão foi uma grande figura histórica, né,
mas em cima do seu poder, né, da sua história, você tinha algumas contradições. Sabemos que Napoleão foi filho da Revolução Francesa, né? Não é à toa que ele faz o desfecho da Revolução com apoio do grupo girondino. Pois então, a Revolução ela trazia, vamos assim dizer, né, em 3 palavras, o seu lema, o liberté, igualité e fraternité. Né? O que nós temos através da análise dos historiadores? Que durante a fase, principalmente durante a fase do Império, né, Napoleão ele vai, de certa forma, trair os ideários da Revolução Francesa. Né? Se é o ideário liberté, igualité e fraternité, vamos começar pelo liberté. Né? Em que aspecto Napoleão agrediu o princípio da liberdade tão defendida pelo processo revolucionário francês? Bom, lá quando do código, da feitura do Código Civil, né, napoleônico, ele, ele proibia as greves. Ou seja, ele restaurou uma legislação que vinha da época da Revolução Francesa, que proibia os trabalhadores de se organizarem em associações, né? Fazer pressões para conseguirem direitos, a chamada Lei Le Chapelier. Então, no Código Civil Napoleônico não tinha a nossa liberdade de organização, de luta, de pressão da classe trabalhadora. Tá? Outro fator que ele agredia o princípio da liberdade é quanto à imprensa. Napoleão, principalmente na fase do Império, ele não permitia a livre imprensa. Tá? Você tinha a imprensa imperial, a imprensa régia, ou seja, a voz oficial. Outro tipo de meios de publicação, meios de imprensa, né, divulgação de notícias, Napoleão meio que cerceava essa liberdade. Então, nesse sentido, ele agrediu o ideário da Revolução quando a Revolução pregava o liberté. Né? Então, além da liberdade, né, o princípio do igualité. Né? O que os historiadores analisam é que Napoleão, principalmente nessa fase do Império, Napoleão, ao dominar uma série de regiões da Europa, né, ele vai colocando os seus irmãos, que eram vários, né, em tronos europeus. Né? É o caso, por exemplo, de José Bonaparte, o irmão de Napoleão, José Bonaparte. Quando Napoleão invade a Espanha e domina os espanhóis, ele retira do trono o rei espanhol Fernando VII e coloca no trono o seu irmão José Bonaparte. Né? Algo muito semelhante ele faz também, por exemplo, na Holanda, onde ele coloca o outro irmão, Luís Bonaparte, né, como rei da Holanda. Né? E assim vai, Jerônimo, né? O seu irmão Jerônimo, ele coloca, né, nas possessões da Alemanha. Né, o irmão Luciano, ele coloca em possessões da Itália, tá ok? A sua irmã Elisa, ele coloca na região da Toscana, ali na parte mais ao norte da Itália, tá? Como duquesa. Então ele vai criando o seu sogro, né? Quando ele faz o seu segundo casamento, né? Com Maria Luísa, quando ele faz o seu segundo casamento, o seu sogro, né? Francisco I, era imperador da Áustria. Então, quer dizer, ele praticamente está agredindo o princípio do igualité quando ele está criando agora uma nova nobreza, cheia de requintes, cheia de gastos, de ostentação, de certos privilégios, né? Então, ele agride, de certa forma, o princípio do igualité. E o último princípio da Revolução Francesa, né, é o fraternité. Né? Isso fica demonstrado com a parte belicosa, né, do Império Napoleônico. Né? Napoleão propôs guerras, né, invadiu territórios, partiu para cima, rompendo tratados de paz que ele mesmo havia feito. Então, ele agride o princípio da fraternidade entre os povos, né, da paz internacional. Bom, e aí nós vamos ter, pessoal,
isso tudo que eu acabei de falar, né? Ele continua incentivando a indústria, né? O comércio, né? Ele promove a censura à imprensa, ele começa a perseguir seus oponentes, tá ok? Tudo na fase do império. Mas um detalhe, pessoal, se teve um país que ele não conseguiu invadir, foi a Inglaterra. Tentou, mas não conseguiu. Tá? E aí, em 1806, através do chamado Decreto de Berlim, Napoleão vai promover o chamado bloqueio continental. Tá? O que seria o bloqueio continental? Voltando ao mapa aqui, seria a proibição, tá? É um embargo, o bloqueio continental, também conhecido, né, de forma original como Decreto de Berlim. O bloqueio continental vai ser um embargo de natureza comercial e diplomático também. Ou seja, Napoleão exigia de todos os países sobre o seu domínio aqui na Europa, né, de não mais fazer comércio com a Inglaterra ou relações diplomáticas com a Inglaterra. Tá? Então, o bloqueio continental, 1806, tem essa determinação. A ideia de Napoleão era enfraquecer gradualmente, né, a economia britânica, lembrar que os ingleses tinham como grande, né, mercado consumidor de sua produção, de suas mercadorias, já que a Inglaterra estava no auge da sua primeira revolução industrial, o mercado consumidor era a própria Europa. Então, Napoleão está tirando, né, da indústria inglesa o mercado consumidor europeu através do bloqueio continental. Ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Né? Bom, e é aí que nós vamos ter algumas dissidências. Né? Nós vamos ter Portugal, e mais tarde nós vamos ter a própria Rússia, e com o tempo muitos países vão vazando o bloqueio continental e vão reatando o comércio, mesmo que pela via da clandestinidade, comércio com a Inglaterra. Mas no início, 1806, havia essa determinação de ninguém fazer comércio com a Inglaterra, porque o propósito de Napoleão era enfraquecê-la no plano econômico-financeiro, para ela depois também ficar enfraquecida no plano militar e Napoleão posteriormente vencê-la. Bom, mas veja só, pessoal, e aqui a gente entra na história do Brasil. Em 1806, quando do decreto, né, tempos depois, Dom João VI, que estava, né, no governo de Portugal, no lugar da sua mãe, Dona Maria I, que estava adoecida, né? Então, Dom João VI vai ter que decidir, né? Ou cumprir o bloqueio continental, ou seja, romper laços econômicos comerciais com a Inglaterra e também no campo diplomático, tá? E aí cumprir o bloqueio de Napoleão ou romper com Napoleão e se aproximar da Inglaterra, né? Então fica nessa chamada sinuca de bico, né? Nesse momento, pessoal, a corte portuguesa fez um balanço geral. Se ficasse cumprindo o bloqueio continental, se ficasse Portugal aliado, né, a Napoleão e contra a Inglaterra, quais seriam possíveis consequências? Né? Bom, primeira das consequências ia faltar muita coisa de produtos em Portugal. Portugal vivia na dependência da indústria inglesa, né? E Portugal não tinha sua própria indústria. Um segundo aspecto que possivelmente aconteceria, se Portugal ficasse, né, contra a Inglaterra e aliado à França de Napoleão, possivelmente o Império Colonial Português seria atacado pela Marinha de Guerra Britânica, ou seja, os ingleses tendo Portugal como país, né, inimigo, vamos assim dizer, né, porque aliou-se à França, a Inglaterra poderia invadir possessões coloniais de Portugal na África, né, enclaves econômicos lá na Ásia, inclusive o próprio Brasil colônia. Então, é nesse momento que vem a segunda ideia, né? Se Portugal rompesse com Napoleão e ficasse ao lado da Inglaterra, né? Aí, nesse momento, vai ser muito, mas fundamental a presença de um representante da Inglaterra, um embaixador chamado Lord Strangford.
Esse cara ele vai dar um suporte a Dom João VI. A ideia que ficou definida era a corte portuguesa romperia com a França, com Napoleão, tá? E reataria, né? Ficaria com a Inglaterra e a corte então transferiria seu governo de Lisboa para o Rio de Janeiro, tá? O Brasil, na época, era a colônia mais próspera de Portugal. Então, provisoriamente, né, até as guerras napoleônicas cessarem, até Napoleão ser definitivamente vencido, né, a corte de Portugal, a sede do Império Português, deixaria de ser Lisboa para ser o Rio de Janeiro, capital da colônia Brasil. Inclusive, a Inglaterra vai dar suporte, né, vai ajudar no transporte dessa corte, né? Vai dar proteção durante a viagem, tá? E aí nós vamos ter a chegada da família real aqui e alterações no curso da história do Brasil, né? A aula de história do Brasil vocês vão ver isso, né? A inversão brasileira, quando a colônia passa a ser a sede da metrópole, e aí Dom João VI vai tomar uma série de medidas de natureza, inclusive econômico-comercial, favorecendo a Inglaterra, que tinha dado a escolta, né? Que tinha amparado. Enquanto isso, Napoleão invadia Portugal, tá? E Napoleão invadiu, inclusive, a capital Lisboa, não encontrando Dom João VI, ele vai colocar ali para governar Portugal o general Junot. Bom, mas um outro detalhe, durante esse período, né, de guerras napoleônicas, que Napoleão, de certa forma, direto ou indiretamente, está dominando toda a Europa. Nós vamos ter nesse período, principalmente a partir de 1810, colônias da Espanha aqui na América se declarando independentes. Começa um processo de independência latino-americana, da América Espanhola. Né? Por quê? Porque quem estava no governo da Espanha, tá, era José Bonaparte. Tá? O rei espanhol legítimo, né, Fernando VII, fora para o exílio, foi retirado por Napoleão. Então, é o irmão de Napoleão que governa. Inclusive, lá na Espanha vai ter uma reação da sociedade contra a ocupação francesa, mas Napoleão consegue esmagar essa reação. Então, as colônias da Espanha aqui na América, né, que já estavam amadurecendo, as elites agrárias aqui na América, já estavam amadurecendo a ideia da independência, vão aproveitar esse oportunismo histórico, né, de que a metrópole está sob ocupação francesa, então as colônias aqui da Espanha fazem suas independências, tá ok? Bom, e aí nós vamos ter, a partir de 1812, mais ou menos, Napoleão invadindo a Rússia. Por quê? Porque o czar Alexander I, né, rompeu com o Napoleão, reatou relações de comércio com a Inglaterra, coisa que não era para ser feita. Napoleão, então, vai invadir e vai a caminho da capital Moscou. Então, é a chamada Campanha da Rússia. Né? Nós vamos ter nesse mapa aqui, pessoal, uma novidade, inclusive para Napoleão. Tá? O que acontece? Napoleão invade com cerca de 500 mil soldados, invade a Rússia. Moscou está bem no interior, né? Moscou se encontra aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Então, todo esse trajeto, né, que está em seta azul aqui, as tropas napoleônicas iriam passar até chegar a Moscou. O que os russos fazem, pessoal? Os russos eles vão ressuscitar, restaurar uma velha estratégia militar lá do passado, que é a de terra arrasada. Ou seja, o exército russo, ao invés de confrontar, de peitar o exército francês invasor, o exército russo ele vai recuando, tá? Vai recuando para o interior da Rússia, trazendo para o interior longínquo, né, as tropas napoleônicas. Só que nesse recuo, os militares russos vão arrasando tudo, né? Por exemplo, vão queimando florestas, vão queimando matas, tá? Vão desocupando, em termos populacionais, cidades inteiras. Tá? O gado também vai ser remanejado, vai ser deslocado para a parte norte da Rússia, ou para a parte sul. Tá? Por que tudo isso?
Porque quando o soldado napoleônico, né, o soldado francês, chegava numa região, não tinha nada para caçar, por exemplo, né? As florestas todas incendiadas, né? Nas cidades não tinha nada para saquear, as cidades eram não só esvaziadas, mas incendiadas. O próprio russo incendiava, né, casa por casa, suas cidades. De maneira que nós temos essa estratégia sendo chamada de terra arrasada. Tá? Inclusive, quando Napoleão chega em Moscou, na capital Moscou, ele encontra a cidade toda, né? Uma cidade fantasma, uma cidade praticamente vazia, uma cidade toda incendiada. Né? Bom, acontece que é aqui que Napoleão começa se fragilizando demais ao ponto da sua derrota. Né? Napoleão não consegue, né, submeter o czar. Ele volta com suas tropas. Tá? Quando ele volta, ele perde muitos homens no caminho. Você vai ter deserções, você vai ter o inverno russo, né? Napoleão mais tarde vai até dizer que o pior de todos os generais que ele teve, né, foi o inverno russo, né? Então o frio gerou a fome, né? As deserções. Napoleão chega com um efetivo de soldados retornando da Rússia muito pequeno. É aí que uma coligação de estados absolutistas, né, vencem Napoleão na Batalha das Nações, tá? A sexta coligação, né, vence Napoleão e Napoleão faz um acordo. Napoleão praticamente se rende, né? E ele vai para a ilha de Elba. Né? Era o chamado exílio permitido. Né? As potências vencem Napoleão e Napoleão vai para uma ilha, tá? Na parte sul da França, né? Vai para uma ilha chamada Elba e vai ficar alguns meses lá. Tá? Enquanto isso, os reis vão aos poucos retornando aos tronos dos seus respectivos países, né? Países que Napoleão havia invadido e destronado esses reis. Então eles vão aos poucos retornando. Inclusive na França nós vamos ter o retorno, tá, da dinastia, e nós vamos ter Luís XVIII assumindo o trono em Paris. Só que meses depois do exílio, Napoleão foge desse exílio e convoca de longe, ele convoca os soldados fiéis a ele, ele reconstitui um exército e ele volta ao poder da França. Tá? Mas o governo dele será um governo efêmero. Né? Ele derruba a dinastia Bourbon, ele derruba Luís XVIII, que vai para o exílio, né? E ele assume o controle da França, mas vai governar por apenas 100 dias. É o chamado governo dos 100 dias de Napoleão. Um governo frágil. Tá? E aí, pessoal, nós vamos ter o quê? Napoleão, então, será, depois dos 100 dias de governo, derrotado militarmente na planície da Bélgica, chamada Waterloo. Ali ele é preso. Ali ele é levado, então, dias depois, para uma ilha no Atlântico Sul, a ilha de Santa Helena. E só vem a falecer em 1821, com 51 anos de idade. Então, com a derrota de Napoleão, o que temos? Né? O que temos é que a Europa está livre. Né? Está livre da ocupação francesa. Né? Dentro da França, você tem a dinastia restaurada. E o que acontece? Os reis que voltam, né, aos seus tronos, eles precisam sentar, tá? O coletivo dessas monarquias, eles precisavam negociar, sentar a redefinição do mapa político europeu. Por quê? Porque Napoleão bagunçou tudo as fronteiras, ele mudou tudo nas fronteiras. Né? Então precisava dos reis se reunirem, tá? Para poder definir as fronteiras políticas dos estados europeus. Tá? Então nasce o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai ter como decisões. Tá? Bom, primeiro, restabelecer os domínios territoriais dos governos europeus antes da Revolução. A ideia era respeitar as fronteiras, tá? Respeitar as fronteiras do mapa político europeu, tá? Que antecedia a própria Revolução Francesa. Tá? Outra coisa, a restauração, ou seja, o reconhecimento desses governos monárquicos que voltaram. Tá? Ou seja,
que cada rei reconhecesse legítimo o outro rei de estar assumindo o trono. As dinastias voltam, é a chamada restauração monárquica, né? Outra coisa também que é criada uma força supranacional militar, tá? A chamada Santa Aliança. Uma força, repito, supranacional, ou seja, cada país, né, contribuiria com um efetivo de soldados, formaria um exército acima das nações europeias, que teria, dentre tantas finalidades, mas teria a finalidade de, toda vez que surgisse, tá, um levante nacionalista ou uma revolução liberal, semelhante à Revolução Francesa do passado, né, a Santa Aliança, então, moveria suas forças, tá? Atuaria como repressora a esses movimentos nacionalistas e esses movimentos de natureza liberal, tá ok? Liberal que eu falo no sentido de destronar reis, né? Criar repúblicas ou limitar poderes de rei. Então, nós temos assim, tá, pessoal, o final da explicação do período do Império Napoleônico, tá? E aqui nós temos, já no finalzinho da aula, dá tempo sim, rapidinho, duas questões de vestibulares. Vamos lá. A expansão napoleônica no século XIX, né, influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos no período. Entre esses acontecimentos, podemos destacar. Então, vamos lá. Ele está dizendo que a expansão napoleônica no século XIX, né? Quando Napoleão conquista toda a Europa, as guerras napoleônicas, quais os impactos, né, que gerou? Né? Letra A independência dos Estados Unidos. Não, já está errado, né? Não precisa nem ler o resto. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, no dia 4 de julho. Tá? Décadas e décadas anterior ao período napoleônico. Né? Então, 1776 está longe de 1804. Tá? Então, não tem nada a ver a independência dos Estados Unidos com as guerras napoleônicas. Letra B. A formação da Santa Aliança, um pacto militar entre Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, que evitou a eclosão de movimentos revolucionários na Europa e impediu a independência das colônias espanholas e inglesas na América. Tudo errado, né? Bom, a Santa Aliança ela vem ao término das guerras napoleônicas, ao término das guerras napoleônicas, tá? Lembra que eu falei que Santa Aliança foi uma composição supranacional de exércitos, né? Bom, então não corresponde. Outro erro do item B, quando fala que foi um pacto militar que evitou processos revolucionários liberais. Não, vocês vão ver mais tarde que a Santa Aliança ela não vai ser competente para reprimir movimentos liberais, inclusive ela não foi competente para acabar com as independências latino-americanas. Tá? Nós vamos ver isso depois. Letra C, a independência do Brasil. As guerras napoleônicas têm a ver com a independência do Brasil? Não, tem a ver com a transferência da corte portuguesa em 1808 para cá. A independência do Brasil está lá no 7 de setembro de 1822. Napoleão já tinha sido derrotado, Napoleão já estava até morto, ele morre um ano antes, né, em 1821. Então não tem nada a ver com a independência do Brasil. Letra D é a que sobrou, tem que estar certo. Tá? Nós vamos ter aqui a independência das colônias espanholas, ou seja, as guerras napoleônicas proporcionaram às colônias da Espanha a ida à independência? Sim, sim, né? Mesmo porque a Espanha estava sob o controle, né, de José Bonaparte, do irmão de Napoleão, que não era reconhecido nem pela população da Espanha, quanto menos das colônias aqui depois do Atlântico. Né? Então, vamos lá. A independência das colônias espanholas, verdade, né? Elas aproveitaram para fazer suas independências. Em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas, ao mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da Revolução Francesa, que inspirou as lutas pela independência. É verdade, tá? Então, letra D. E a questão 2. Qual o principal motivo que obrigou Napoleão a empreender uma guerra contra o Império Russo em 1812? Tá. Foi a irrupção da Revolução Russa? Não, a Revolução Russa de Lênin é coisa de 1917, começo do século XX, está muito distante aqui.
Letra B. Napoleão invadiu a Rússia por conta da letra B, a tentativa do Império Russo de se apropriar das províncias italianas do Império Francês. Nada a ver, tá? Letra C. O fato de o Império Russo ter descumprido o bloqueio continental. É verdade. Né? Alexandre I, ele rompe com o bloqueio, com Napoleão, e se aproxima da Inglaterra. Então, gente, por hora é isso, tá? Agradecemos a atenção de todos e essa aula ajuda muito a você fazer a tarefa, né? A atividade que foi publicada no roteiro de tarefa dessa semana. Um abraço a todos, tá ok? E tudo de bom.